Primeiro que nada, bom dia a todos, né? É, Sejam bem-vindos nesse quadrimestre experimental, a estrutura da matéria. Essa é uma disciplina que foi feita em coletivo, foi unificada, tem 1.600 alunos, dividido mais ou menos 20 professores, nem sei quantos são, mais ou menos 20 professores. E a gente unificou o conteúdo, o trabalho, dividiu as partes e fez uma disciplina coletiva. Que significa isso? Significa que a mesma videoaula que vai ter você, vai ter um menino de outra turma, ou aluno de qualquer uma das 20 turmas. Por quê? Porque a ementa dada no conteúdo programático foi dividida em 11 tópicos, e esses 11 tópicos foram divididos em 2 professores por tópico, os quais tiveram que preparar parte da aula. Daí se juntaram as aulas, se juntaram em uma playlist, que eu vou passar o link para vocês, e essa playlist vai da aula 1 até a última aula, já estão feitas. Tem, inclusive, a gente fez os subtítulos, né? A legenda das aulas, porque tem 2 alunos que são deficiências sordomudos. Então eles precisavam ler mesmo, não podiam ouvir. Gente, a disciplina ficou muito boa. Quem está coordenando essa disciplina é a Romarli Costa, que é a vice-coordenadora, e a coordenadora é a Paula Homem de Melo, que é a vice-diretora do centro também. E quem está ajudando muito, muito em tudo o que tem a ver com a configuração, módulos e tudo mais, é o Alisson Ferrari, que virou um terceiro coordenador. Então, a disciplina está ficando muito bacana, no sentido de que o conteúdo está muito legal. Além das videoaulas que cada professor gravou, tem outras videoaulas antigas com subtópicos que foram introduzidas naquele playlist. Então, tem um canal do YouTube, criado pela coordenadora, onde tem todas as aulas. Foi pedido para cada professor dividir as aulas em formato tipo 10, 15 minutos. Eu, por exemplo, que trabalhei o tópico 5 de espectros, eu mais ou menos falei 45 minutos, só que dividi em 3 tópicos, e cada aula tem mais ou menos 12, entre 12 e 15 minutos. Gente, essa aula aqui, eu vou começar comentando que é uma aula guia para o quadrimestre inteiro. Eu vou colocar aqui a introdução. Eu costumo pensar que as regras, as normas, as leis, em qualquer âmbito, no sentido geral, elas vieram para servir ao ser humano, e não o ser humano servir às regras, ou às normas, às leis. Elas estão aí para me servir, e não eu servir a elas. Então, por isso eu coloco aqui guia de regras. Por que faço esse comentário? Porque quem obedece 100% do que está escrito é um robô, é um computador, é um algoritmo matemático escrito 100%, e isso é um robô. O ser humano tem a capacidade de discernir, de pensar, de imaginar, de sonhar e saber quando a regra não se cumpre. Ainda mais em um período de pandemia, onde nem todas as normas pré-estabelecidas se cumprem a esse novo normal. Então, eu gosto de pensar que as normas são simplesmente uma guia e que não existe uma lei que cumpra 100% dos casos. E o ser humano é a parte mais interessante da equação, porque ele tem a capacidade de discernir quando a regra não se cumpre. Gente, essa guia de regras aqui vai ser para o quadrimestre completo. Eu vou dar algumas dicas de lo que é mais interessante de se apuntar, né?
E a regra do jogo também, né? Nada impede que essas possam mudar no meio do começo, mas dificilmente vai mudar. A gente vai seguir mais ou menos 99% do que está escrito aqui. Então, primeiro me apresentar, eu sou físico por formação, microscopista, sou estrangeiro, eu venho do Chile, eu fiz a minha graduação lá no Chile e vim fazer a pós-graduação aqui em Brasil por causa de que eu queria física experimental. No Chile é um país com poucos milhões de pessoas, menos do 10% dos brasileiros, então mesmo o imposto sendo elevado, né, que não é tão elevado, mais ou menos igual que aqui, se tu somar os impostos em poucas pessoas, tu tem um caixa pequeno. Então, não dá para comprar física experimental, porque a física experimental é cara. No Chile, que tem mais ou menos 300 físicos ativos, doutores ao todo, né? São na maioria teóricos. Muito bons, por sinal. Tipo, a gente aprende a ver a beleza das equações. Mas física experimental não tem, e Brasil tem. Eu vim aqui, fiz meu doutorado na Unicamp, me especializei em física aplicada, nanofabricação, e minhas amostras que eu estudei no meu doutorado eram muito pequenas, tinha em torno de 5, 10 átomos, 20 átomos individuais, o sea, da ordem de 3, 4, até 10 nanômetros. Nisso, eu tive que me especializar na técnica de microscopia eletrônica de alta resolução. Microscópios há por muitos, mas são como carros. Tem carro 1.0, tem carro 2.0, tem carro que é um Jeep, que é feito para andar na terra, né? Tem carro de estrada, tem carro para carregar, e tem também o Fórmula 1. O microscópio eletrônico de alta resolução é como Fórmula 1. É uma máquina projetada para é uma máquina projetada para. Gente, porque ia comentar, quem quiser me interromper no meio, não tem problema, aqui o pessoal está querendo. Vamos fazer outra coisa. Só vou mudar o formato da apresentação para eu poder aceitar as pessoas que entram sem ter que mudar de tela. Eu acho que eu consigo fazer isso apresentando uma janela em particular. Então, só para terminar a ideia, a microscopia eletrônica que eu me especializei é a espectroscopia que é projetada para ver átomos individuais. É uma nave espacial, só que ela não vai ao maior, vai ao menor, do menor, do menor, do menor. Não tem uma máquina comercial com maior resolução. Daí vem as coisas que não são comerciais, como aceleradores de partículas e tudo mais. Então, eu me especializei na física atômica, sou da nanofísica, física de fabricação de nanopartículas, tudo o que é pequeno. Então, sou uma pessoa muito apta para dar essa disciplina, embora eu nunca dei essa disciplina antes. Já dei todos os tópicos que estão nessa disciplina, sim. Gente, eu só estou olhando aqui porque eu tenho que aceitar as pessoas que estão entrando. Dentro dos meus projetos de extensão está o circo da UFBC, eu faço circo desde muito jovem, já na graduação eu já fazia, tudo isso aqui eu só trouxe para cá dentro. Tenho 2 projetos de música, porque eu sou músico, né? Sou um artista, na verdade, eu acho que a física é uma arte, como muitas outras coisas, e eu gosto de misturar as duas. Tenho um projeto onde gravo bandas, terminei virando produtor fonográfico, e tem a web rádio, que atualmente tem 4 canais de música autoral, um de rock, música eletrônica, um canal de podcast e um canal de divulgação científica. Eu coloquei isso aqui porque eu vou voltar ao tema da web rádio na hora de falar sobre os projetos que iremos ter nessa disciplina. Para falar comigo, eu sou super aberto, sou bom para me envolver com alunos, né? Pode me chamar via Facebook, eu posso passar meu contato no WhatsApp, não tenho nenhum problema. Me pode escrever um e-mail, aqui está meu e-mail. Em teoria, a nossa comunicação vai ser via Moodle, a parte formal, né? Mas, por mim, por onde me achar, eu converso, não tenho nenhum problema. Eu acostumo a passar meu WhatsApp para os estudantes. Só não vou colocar aqui, porque acho que
não é preciso, mas eu não tenho nenhum problema. Falando de nossa disciplina, ela tem esse TPI, né? TPI é um numerinho que indica, o primeiro dígito, o número 3, indica as horas teóricas envolvidas, o segundo indica as horas de laboratório, que não tem 0 horas de laboratório, e o terceiro indica o número de horas de estudo que você deve dar na disciplina semanalmente. Então, esse numerito é muito bom saber o que significa, sobretudo para quem está entrando agora, né? É novo nessa universidade, porque quando você se matricula, você tem que fazer a soma dessas horas para saber se você dá conta na semana. O sea, não adianta você se inscrever em 20 disciplinas quando você vai fazer a soma dos numerinhos, faltam horas da semana ou faltam horas que você tem disponível, porque você trabalha, você namora, você faz um monte de coisas. Então, em princípio, nessa disciplina aqui, você tem que dar 7 horas semanais, no mínimo. Isso é o que se diz, o estudo que se tem, né? Então, eu estou com 2 turmas, sextas-feiras, 8 da manhã a 3 e 10 da manhã a B11, né? Vamos ter também algumas quinzenas, onde se inverte, né? A B11 às 8 e a 3 às 10 horas, né? E o intuito dessa disciplina é relacionar o micro com o macro. O micro, referindo-se basicamente ao átomo. Não vamos abranger o que está dentro do átomo. Tá, que o professor fala por aí dos componentes do núcleo atômico, né, partículas subatômicas, né, mas a gente não vai falar, vamos começar sabendo de que tem partículas que compõem o átomo, né, conhecendo a mais conhecida dele, o próton e o núcleo atômico com os elétrons orbitais ao redor, eles formam o átomo. Os átomos se agregam para formar moléculas ou nanopartículas, estruturas cristalinas, né? Se agregam entre elas. Essas estruturas se agregam entre si para formar a matéria macroscópica que a gente vê. E isso vai uma reação em cadeia e forma o planeta, e forma as estrelas, e vai do pequeno ao grande. Mas embaixo, tem hoje em dia a teoria de cordas, que vai falar que tem coisas que são 30 e poucos milhões de vezes mais pequenas que o próprio átomo, né? A gente não tem como ver isso, não tem como enxergar, é uma teoria filosófico-física, né? Mas que, em teoria, todo estaria composto por cordas, né? Membranas, na verdade, que elas oscilam, e dependendo da oscilação, elas vão formar as partículas subatômicas, que as partículas subatômicas interagem entre si para formar o núcleo atômico, e assim que vai a cadeia. Nós, particularmente, estamos mais interessados só na partezinha do meio, né? Só essa partezinha que está aqui, que tem que ver como os átomos se descrevem, como os átomos se teorizam, e como eles se agregam para formar moléculas, né? Para formar cristais, para formar a matéria em geral. É isso o que vamos ver nesse quadrimestre. Saibam que a gente vai dar um ênfase qualitativo na interpretação de todo o nosso conteúdo, não vai ser tanto assim quantitativo. Por quê? Porque vocês vão ter depois essa disciplina de transformações químicas, de física quântica, onde todo isso aqui vai se ver de uma maneira muito melhor. Depois da física quântica, tem interações atômicas e moleculares, que é uma outra disciplina, que é a continuação de física quântica, onde se vê todo esse tipo de ligações e a formação das moléculas. Agora, é interessante, já que a UFBC é uma universidade interdisciplinar, vocês já logo na entrada terão uma noção leve, não tão aprofundada, mas sim uma noção de lo que é a física quântica, qual que é a diferença entre a física clássica e a física quântica, como a matéria se agrega para formar as estruturas que hoje em dia vemos como macroscópicas. Desde uma matéria
orgânica ou até uma pedra inorgânica. A ideia é saber mais ou menos, com boas palavras, se vocês saibam de conversar daquilo. Essa menta oficial, dada no projeto pedagógico da UFABC, né? E ela vai estar dividida em 11 tópicos que eu vou comentar logo mais. Dentro do projeto pedagógico, temos essa bibliografia que está aqui, que é a bibliografia que nos segue. Na verdade, essas disciplinas já estão feitas pela maioria de meus colegas. Esse livro aqui, o Apskin, é um livro muito bom. Apskin é um físico-químico, eu trabalhei esse livro em várias disciplinas já. Interações atômicas e moleculares, se utiliza muito. É um livro muito bom, um cara muito bom. Tem uma bibliografia complementar. Eu quero fazer um comentário. Eu acabei de falar no início que as normas, as regras, estão para servir o ser humano e não o ser humano servir às normas e às regras. Nós temos esses livros que estão aqui, mas não temos eles em PDF na biblioteca. Não temos em PDF. Não tem como disponibilizar esse livro em nosso novo normal pandêmico, né? Então, eu vou deixar aqui uma dica de uma página web, de uma biblioteca informal que se usa. Começou a Gênesis, livraria Gênesis. Começou como um buscador de artigos de trabalho científico, mas o pessoal terminou postando lá livros nos próprios PDF ou propriamente escaneados. Então, hoje em dia é uma página web internacional onde os próprios usuários eles postam e vão subindo artigos, livros. Então, lá se encontram todos os livros da bibliografia, se vai encontrar de maneira informal. Lo que é formal, já que tem a ver com nossa biblioteca, eu deixo aqui a figura da página web para vocês dar uma olhada e vocês resolvem se utilizam ou não utilizam. Lo que é formal para usar, que a nossa biblioteca da UFBC, ela tem acesso à editora Cengage, né? Através de seu próprio login e do e-mail institucional, né? Você entra nesse link aqui da biblioteca, você vai logar com seu login e senha da UFABC e você vai poder ter acesso a uma quantidade enorme de livros. Lá a gente fez uma pesquisa e em português tem esses 3 livros aqui, onde eles têm o conteúdo que nós temos. Então, nesse novo normal, a gente está mudando um pouco a nossa bibliografia, dada no projeto pedagógico, dessa bibliografia básica aqui, para essa outra aqui. Mas eu deixo claro que o livro Apskin é a Bíblia, é um cara muito bom, ele é o suficientemente profundo para deixar a um físico ou um químico satisfeito, e ao mesmo tempo ele é simples para quem vai para outro tipo de área, não sei, gestão, né? Não ficar traumado. Então, em princípio, eu recomendo o Apskin, recomendo, se puder achar esse livro, acho que é o livro, mesmo porque muitas das aulas que a gente tem estão feitas já sobre esse livro, né? As aulas que vocês vão ver em videoaulas. Então, fica aqui o aspecto oficial do acesso aos livros e aqui a parte informal, né? Gente, como comentei, essa ementa que você vai revisar está dividida em 11 tópicos, né? 11 tópicos. A primeira parte tem que ver basicamente com o início dos experimentos que deram base às grandes mudanças. A primeira aula já mais introdutória, vai passar um pouco de lo que são unidades de medida, notação científica e sistema internacional. Mas começa já, por exemplo, no tópico 2, com a teoria atômica, o modelo atômico de Dalton,
e a lei de combinação volumétrica, que são leis de relações simples, né? Dalton foi primeiro em perceber que existiam moléculas, moléculas com agregados simples de átomos, dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, entende? Que era o que tinha o N2, que era que uma molécula era composta por só dois átomos. No tópico 3 tem a propriedade dos gases, né? Não se pode não falar da teoria cinética dos gases, né? Que tem que ver com a energia cinética das partículas. Aí aparece a relação de Avogadro, né? O tópico 4, que tem que ver com a natureza elétrica da matéria, né? Que tem que ver, já aí entra, começa o modelo atômico de J.J. Thomson e o experimento de Millikan, onde eles conseguiram saber que existia o elétron, né? Porque até agora não se sabia. Maxwell, ao recompilar as equações, ele conseguiu predecir mais ou menos, inclusive, o tamanho de um átomo, mas não sabia isso de que podiam existir elétrons. E a Millikan não só percebeu a existência, sino que ele mediu mais ou menos a carga de um elétron. No modelo atômico de J.J. Thomson, tanto partículas positivas como partículas negativas estaban igualmente espalhadas en un átomo, né? Já no tópico 5, fica toda clara essa incerteza. Rutherford foi o primeiro a perceber que as partículas positivas elas tinham que estar concentradas em uma região pequena do espaço, quanto as partículas negativas elas podiam estar em uma região maior, no orbital, né? E ele fez isso lançando partículas bem pesadas, partículas chamadas partículas alfa, que têm muita energia, e quando ele fez incidir sobre os átomos, uma película de ouro, as partículas alfa voltavam para trás. E isso só podia ser possível se a carga positiva não estava espalhada pelo átomo inteiro, sino que ela estava concentrada em uma região localizável muito pequena, para que a densidade fosse bem grande e as partículas alfa, ou seja, ele pudesse repeler partículas alfa. Embora ainda não explicava como o elétron girava, foi Niels Bohr que explicou a ideia de níveis atômicos, e aí se foi formando mais ou menos o modelo do átomo, né? Paralelamente estava Max Planck, que tinha colocado que a energia era quantizada, e tudo isso, junto, vai dar a equação de Schrödinger, né? Que já tem que ver com a equação que ele colocou para a dinâmica e os cálculos dele. Então, até aqui, nos primeiros 5 tópicos, tem basicamente uma introdução aos fenômenos e às pessoas que fizeram possível entender como podiam ser as coisas, né? Já a partir do tópico 6, vamos a ver a parte teórica, a equação de Schrödinger, basicamente, que ele descreve certinho todos os experimentos anteriores e prediz os possíveis estados para o elétron, né? Al predecir os possíveis estados para o elétron, nasce o conceito de orbital, né? Porque antigamente eram órbitas, mas agora vira orbital, né? E essa equação de Schrödinger consegue explicar a tabela periódica, que já está no tópico 8. E todos os elementos da tabela periódica, todos. Então, agora que, depois da equação de Schrödinger, baseada nesses fatos experimentais, sabe explicar os elementos da tabela periódica, a gente começa a juntar os elementos da tabela periódica através das ligações químicas e saber como que a matéria se agrega para formar um mundo macroscópico. Então, tudo isso vai ser o conteúdo em basicamente 10 semanas que vocês vão ter. Como disse anteriormente, todas as aulas para esses conteúdos já estão feitas, todas em videoaulas. Tem um playlist no canal no YouTube, onde estão as videoaulas, só que a versão que está lá, ela não está legendada. Semanalmente,
a professora Paula vai ir postando aquela que é legendada, que é a final de todas. Mas eu já vou passar o canal e o playlist já, onde estão todas as aulas. Assim, se você quiser, já pode ver todas as aulas esse final de semana, se você quiser, né? Já pode ver. E o legal é que elas estão em formato relativamente curto. Você pode andar de metrô, né? Ir de um lugar para outro e assistir no celular. É bem legal. Vamos falar agora um pouquinho disso que está aqui. Nossas aulas têm basicamente duas partes. Tem uma parte que é assincrônica, que são as aulas e o playlist que eu acabei de comentar, que você pode ver no horário que você quiser, por isso que é assincrônica, e tem nossos encontros sincrônicos. Nossos encontros sincrônicos vão ser toda sexta-feira. Ritual sagrado. Eu vou estar aqui 10 da manhã, toda sexta-feira. Provavelmente o link vai mudar. Vamos ter um link novo cada vez. Eu vou postar ele para vocês no início da semana. Mas toda sexta-feira vamos ter nosso encontro. Que mais que para dar a aula, que já está feita, já foi feita, você ter visto a aula previamente e a gente conversar sobre os pontos em que ficaram dúvidas. Isso que significa? Não é que eu vou pegar o slide que já foi feita a aula e vou falar acima do slide. Não, vamos conversar dos tópicos. Ou seja, você tem que entender que está em uma parte de sua vida em que você tem que deixar de ser aluno e aprender a ser um estudante. No sentido de que você tem que criar uma independência intelectual. Ou seja, um dos intuitos finais da universidade é você aprender a estudar sozinho. Então, a gente vai conversando. O que significa isso? Significa que se eu entrar na aula sexta-feira, eu chegar aqui 10 da manhã, for 10h15, 10h20 e não entrou ninguém, é porque não tem dúvida, eu vou sair. Provavelmente isso não vai ser o caso. Sempre tem um papo para conversar, mesmo que seja sobre os testes. Pô, vamos conversar isso mais para frente agora, que tem que ver na parte de avaliação. Nossos encontros das quartas-feiras, que são só na quinzena 2, ou seja, são cada 15 dias, eles, por enquanto, vão depender da própria necessidade. Se vemos que a necessidade a gente faz, se não, a gente não faz. Deixa nosso encontro só na sexta-feira. Obviamente, quando esteja chegando mais perto da P1, né, das provas, a gente vai ver necessidade de revisar algumas questões que os monitores não consigam resolver para vocês. Aí a gente entra e conversa, sobretudo na parte de conta, de cálculo, né? Que não tem muita conta, mas é onde os monitores mais caem. Ou nos conceitos também, se às vezes os conceitos são confusos, sobretudo quando vai chegando na parte da física quântica. Em princípio, toda sexta-feira está marcado o nosso encontro sincrônico, e mais para frente vamos utilizar as quarta-feiras também. Mas por enquanto não nos vamos encontrar às quartas-feiras. Sobre a nossa avaliação. Nossa avaliação vai estar constituída por uma soma de 3 termos, vai ter testes que vão ser feitos semanalmente, vai ter a soma das provas, né? Tem P1 e P2, e vai ter um projeto que vocês que vão ter que fazer e entregar o resultado como uma mídia. A média dos 9 testes, que é um por semana, que começa a próxima semana, é 20%, a média das provas é o 60%, e o projeto é outro 20%. Isso que significa? Significa que se você manda muito bem nos testes e no projeto, você já aprova da disciplina. Por quê? Porque a disciplina se aprova com um 4. 4 de 10 se obtém D. Mas isso não significa que você vai deixar as provas de lado. As provas são o valor mais importante, ou seja, suma 60%. Então, quero dizer com isso que você não
não pode desencanar nem do projeto, nem dos testes. Eles são importantes. Ainda mais, eu quero comentar que as disciplinas, sobretudo isso para quem está entrando, né? As disciplinas, elas se aprovam no início do quadrimestre. Na P1 é onde você tem que mandar bem. Porque se você mandar bem na P1, supom, você tirou um 8 de 10. Meu, você pode tirar um 0 na segunda que você aprova a disciplina. Então, você não tem uma pressão para mandar bem na P2. Se você mandar bem na P1, provavelmente você vai ter um background de conhecimento para a P2 ser mais simples. Você vai ter menos esforço para mandar bem na P2. Vê o outro lado. Se você mandar muito mal na P1, você tira um 2 na P1, 2 de 10. Meu, você tem que mandar um 7 na P2. Sem contar que para mandar bem na P2, você vai ter que estudar o conteúdo da P1, para mandar bem na P2. E ainda você tem a pressão de que você não pode errar, que você tem que mandar bem, senão você está ferrado. Então, as provas, as disciplinas se aprovam no início do quadrimestre. Então, o meu conselho agora é a primeira tarefa. Já estuda para o teste 1 e o teste 2, que vão ser as primeiras semanas. Vai te antecipando, vai gerando uns conteúdos, porque se você mandar bem nos primeiros testes, você vai estar já estudando para P1. Então, a chance de você mandar bem na P1 é muito elevado. Se você mandar bem na P1, aprovou o quadrimestre. Então, é no início onde você tem que aplicar o gás, no início onde você tem que acelerar. Você pode faltar, sim, mas deixa para faltar para o final. Se você mandar bem nas primeiras semanas, você pode até faltar ao final. Ou seja, é uma dica que eu deixo. Gente, eu vou passar agora um pouquinho por cada um desses tópicos, o que são os testes, o que são as provas e o que são os projetos. Só comentar que para a prova de recuperação, você tem que ter D ou F por norma do CONCEP, né, por normativa, mas eu geralmente libero também para quem quiser subir de conceito, tira um C, tira um B e você quer passar, né, para B ou A, eu libero também, não tem problema. Mas não fica liberado para todo mundo. Em princípio, é para quem tem D e F. A prova substitutiva, se faltar alguma P1 ou uma P2, é simplesmente com uma razão justificada. Mas também a mesma coisa. As normas estão para servir o ser humano. Não fica claro o que é uma justificativa formal. Um comprovante pode ser uma carta contando o seu problema. Então, tudo isso fica em uma guia de regras, né? Então, tudo isso é conversável. Gente, vamos lá. Os testes. Os testes vão ser 9 testes, um por semana. O primeiro começa a próxima semana e eles vão ser disponibilizados pela plataforma Moodle. Isso significa que você vai ter que entrar lá para liberar o teste para você. Você vai ter, como não pode estar obrigado a estar em um horário específico, você vai ter 72 horas para você poder entrar a fazer o teste. E uma vez que você entra e você abre o teste para fazer, você tem 2 horas para terminar. 2 horas. O que deve ficar claro, eu não sublinhei aqui, né? Mas eu posso sublinhar agora, é que você tem apenas uma tentativa. Ou seja, de momento que se abriu o teste, você vai ter aquelas 2 horas e não vai ter outra chance. Aí você tem 72 horas para abrir o teste. Vai ser de sábado para segunda, tá? Então, vai abrir na madrugada do sábado e você vai poder entregar, vai ter até segunda-feira para fazer. O legal da história é que você tem consulta aberta. Tem na internet, tem nos livros, como for, você encontra.
já fico avisando que o banco de questões que a gente fez foi gigante, entre 10 e 20 perguntas por cada um dos docentes. Pensa que são 20 docentes, tem mais ou menos umas 300 questões. Dessas 300 questões foram divididas em dissertativas, múltiple escolha e verdadeiro e falso. E cada uma desses 3 itens foi dividido em média, fácil e difícil. Para cada. Então, as que estão aqui nos testes são categoria média e fácil, não tem difícil. As difíceis ficaram mais para as provas. Então, outra coisa que é interessante saber é que os testes para cada indivíduo são diferentes, porque o algoritmo, ele muda tanto conceptualmente a resposta, como os valores envolvidos nas respostas, junto com a ordem, né? Obviamente que todo muda. Então, em princípio, o teste que vai receber uma pessoa dificilmente vai ser igual ao teste de outra pessoa. As provas, tanto P1 como P2 e também a recuperativa, eu não coloquei aqui, você também tem disponível 72 horas, só que desta vez de quinta à tarde para domingo. E a duração da prova é 3 horas. Mesma coisa, uma tentativa só. Ou seja, de momento que você abre a prova, não tem chance de voltar atrás. Você vai, depois de 3 horas, ela vai fechar, não tem como resubmeter de novo, não tem como fazer 2 provas. Então, o legal de todo isso aqui é a consulta, né? Você faz isso com o livro do lado, olhando a internet, perguntando para quem você quiser. Tipo, não tem problema. Não, a gente não tem como corresponder isso. Meu conselho é que você faça as coisas, a disciplina, não para passar a prova, sino que para aprender. Passar a prova é uma consequência de aprender. Quem estuda para aprender não tem medo da prova. Quem estuda para aprender, ele solidifica um conhecimento que fica nele para o resto da vida. Então, em princípio, é importante, gente, que vocês estudem para aprender e não para mandar bem na prova. Mandar bem na prova é uma consequência de estudar. Essas palavras parecem triviais, né? Mas elas não são fáceis. Eu sei que tem pessoa que não entra por aqui e sai por cá. Tipo, é difícil não pensar na prova, mas com o tempo você entende. Quando você está entrando na universidade, você não entende muito bem isso. Mas quem já está nos últimos anos, ele já vai fazendo as coisas para valer, porque as disciplinas vão te ensinando. Passar disciplina tem técnica, com o tempo você vai encontrar sua própria técnica. Sobre as provas, já comentei, a primeira prova vai abranger dos tópicos 1 ao tópico 5, que é a parte que trabalha basicamente os experimentos, né, que fizeram possível as mudanças na ciência, né, na física, química. Vai ter 10 questões de múltipla escolha e 2 questões dissertativas. Vai ser o dia 30 de outubro. Já a P2 abrange dos tópicos 6 ao final da disciplina, ou seja, abrange já a partir da equação de Schrödinger, onde se fazem umas continhas para você calcular algumas questões. Então, a parte 2 vai ter mais um enfoque um pouco mais teórico já, né? Vai ter 10 questões de múltipla escolha e 3 questões dissertativas. Vai ser o dia 11 de dezembro. Já a recuperativa e a substitutiva vão ser já pela data, acho que a substitutiva não tem data ainda, mas a recuperativa é dia 18 de dezembro, que é o último dia de nossa aula, e obviamente que ela abrange os 11 tópicos, né, porque a recuperativa é a chance que você tem de passar quando você mandou mal nas provas. E a nota final, nesse caso, se calcula promediando como a média, né, entre a nota que você se apresentou para dar a prova, né,
promediada com a prova recuperativa. Ou seja, vale a nota que você tinha, que você reprovou, é 50%, e a prova recuperativa, o outro 50%. Tá, falamos do teste, falamos das provas, agora vamos falar do projeto. Como eu comentei lá no início, para quem está aqui do princípio, eu sou coordenador da Web Rádio da Federal, e lá um dos 4 canais autorais que temos é de divulgação científica. Os melhores podcasts de divulgação científica da universidade passam lá. Temos o Neurocast, Cienzão, Tecnopolítica, temos Ciência 5 Minutos, temos os podcasts da PROEC, temos o da Antártida, da professora Silvia, enfim. Mas o playlist não é completo. Então, a gente vai aproveitar essa oportunidade que vocês têm que fazer uma mídia para fazer podcast. Os melhores podcasts irão ficar lá na web rádio e estarão passando de divulgação. Por quê? Porque os temas dos podcasts são temas de interesses. Temos um banco de dados, né? Um banco de temas, não um banco de dados. Temos um banco de temas que eu vou mostrar para vocês agora. Onde você vai ver que os tópicos são de interesse coletivo. Então, o projeto vai ser basicamente a entrega de um podcast. Os melhores podcasts vão ir lá ficar na web rádio, no canal de divulgação científica. Como que você vai fazer isso? Vai ter que formar grupos de mínimo 3 pessoas, máximo 4, ou seja, entre 3 e 4 pessoas, e escolher um tema lá do banco de temas. A gente vai fazer isso já nessa semana. Temos, ou seja, a primeira tarefa que vocês têm é escolher o grupo, se arranjar em grupo de 3 a 4 pessoas, e escolher um tema lá do banco de temas. Escolher um tema. Se tiver temas repetidos, como são muitos temas, provavelmente isso não vai acontecer. Mas se tiver temas repetidos, vamos tentar acertar para isso não acontecer. Então, você pode enviar se tiver tema repetido, eu vou entrar em contato com os grupos para me dar uma segunda opção. E aí ver qual que fica qual, vamos fazer isso particularmente. Como são muitos temas, provavelmente isso não vai acontecer com a maioria de vocês. Os tópicos, no início pensei que iam ser sorteados, mas vamos tentar que cada um fique com o tópico que preferir. O sorteio vai ser só se tiver tópicos repetidos. A entrega vai ser dia 4 de dezembro, né? Só ao final do quadrimestre, e vai ter que ser em formato áudio, formato MP3. Aqui eu deixei umas configurações que são preferenciais para você entregar, de processamento do MP3 mesmo. O que é importante é que ele tem que ter entre 10 e 15 minutos, pode ter um pouquinho mais, sei lá, um pouquinho mais, mas não pode ter menos. Ou seja, isso vai ser cobrado. Ou seja, se tiver menos de 10 minutos, vai ter diminuição de nota. A ideia é que tenha no máximo uns 15 minutos. Pode subir um pouquinho, mas não precisa mais. A fala, a locução do podcast pode ser feita por um indivíduo ou por mais participantes do grupo. Tá? O que vai ser cobrado? Vai ser a simpleza na explicação do conteúdo, a forma clara em que você explica, né? Lembra que se o podcast ficar bom, ele vai ir para a web rádio e isso sai para o mundo, sai extramuros. Tem muitas pessoas que escutam esses programas. Então, eles vão aparecer lá. Então, tem que ficar explicado como para uma pessoa que não sabe de ciência. Ou seja, também não pode ser muito leigo, tem que ser um meio termo, por isso que vai ser cobrada aquela clareza.
a atualização de conteúdo, atualidade, o que eu coloquei aqui como estado da arte. Se você, por exemplo, vai ver, sei lá, o efeito fotoelétrico, porque os temas que são bastante. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou mudar o formato da apresentação para mostrar a tela inteira e eu mostrar aqui. Tá, aqui estão os temas do projeto. Então, vocês podem ver que tem relação com cientistas, J. Thomson, Einstein, Marie Curie. Aí tem que ver o papel, o rol que ele teve na ciência e descrever o fenômeno que ele trabalhou, desde Broglie, Planck, né? Tem os fenômenos, né? Corpo negro, efeito fotoelétrico, tensão superficial, tem conceitos, né? Ou diga-se, experimentos, né? Em princípio, a determinação da carga do elétron, como que é a descoberta do raio-x, que tem que ver já mais com conceitos. Os conceitos, por exemplo, de princípio de incerteza, física clássica versus quântica, né? Teoria da orbital molecular. Tem novos materiais, por exemplo, o grafeno, tem bioconcreto, adesivos, sabe? Tem uma série enorme, laser aqui no meio. Tem espectroscopias, por exemplo, espectroscopia de luz, espectroscopia de absorção atômica, difração de raio-x. Então, em princípio, por exemplo, se você vai falar do efeito fotoelétrico, falar, em que se está aplicando agora o efeito fotoelétrico? Qual que é o estado da arte? Ou se você vai pegar um espectrômetro, por exemplo, uma espectroscopia, tá, espectroscopia de difração de raio-x. Quais são os últimos espectrômetros que estão sendo feitos, fabricados? Eles sempre são mais pequenininhos, têm maior resolução, sabe? Tipo, quais são o estado da arte que está sendo feito naquele tema que você escolheu, entende? Claro, se pegar Einstein, por exemplo, não sei se tu vai poder encontrar o estado da arte, mas nesse conteúdo é que você tem que surpreender. Se você surpreende, tem melhor nota. Eu acho que é uma boa forma. Se o projeto está bem feitinho, mesmo que não seja o estado da arte, mas ele está bem feitinho, você não vai ter nota ruim, é só um fato. A gente não está aqui para passar rasteira para as pessoas, ao contrário, está aqui para vocês aprender. Eu vou deixar aqui o link da web rádio, não é uma rádio livre, nem uma rádio clandestina, ao contrário, é uma rádio oficial da Federal, né? É a nossa rádio. E só que ela não é de frequência modulada, não é FM, ela é web rádio, né? O projeto abre todo ano via PROEC, né? Então, em princípio, bom, deem uma olhada lá, webradio.ufbc.edu.br. Vocês encontram um conteúdo, as bandas de rock e música eletrônica são toda a banda que envia os CDs para nós. Nessa pandemia, mais de 100 CDs a gente recebeu de bandas de rock, de diferentes estados. Tem mais de 3 estados ali que enviaram para a gente. Gente, daqui a pouquinho estamos terminando já. Vamos passar agora o cronograma. Esse cronograma eu não vou entrar muito em detalhes, porque é o mesmo cronograma que está lá no Moodle, né? Só saibam, já que o tópico 1 começa essa semana, vocês podem já ver, a Paula já deve ter colocado seguramente a videoaula do tópico 1, mas tem que ver, lembra, com notação científica, forma de medida, sistema internacional, né? Essa parte conceptual inicial do micro para o macro. Vejam que nessa semana já está escrito aqui, segundo o cronograma, que é para vocês encontrar seu grupo de trabalho, né? Definição da equipe de trabalho, e para sexta-feira da próxima semana já ter a escolha do tema. Então, a primeira tarefa, temos 3, na verdade, as 3 primeiras tarefas. Primeiro, ver o tópico 1, a aula número 1, ver a aula número 2 e se preparar para o primeiro teste, porque vocês têm que mandar bem no primeiro teste. Segunda tarefa, encontrar sua equipe
de trabalho, montar seu grupo de 3 a 4 pessoas. Vocês podem criar uma conversa por WhatsApp, eu acho ótimo, né? Eu prefiro, às vezes, o Facebook, você é mais velhinho, né? Porque você não tem que dar seu número de telefone e vai cumprir a mesma função. Mas eu acho que na turma, de manhã, de 8, já criaram um WhatsApp, já tem um WhatsApp, um grupo de conversa. Então, e a terceira tarefa é encontrar, definir o tema que você vai dar. Se ninguém pegou seu tema, você vai fazer aquele tema. Se tem mais pessoas solicitando o mesmo tema, a gente vai fazer um sorteio e vamos pegar segundo essa escolha. Mas aí eu vou entrar em contato só com os envolvidos para poder definir aquilo. O sea, se tiver tema repetido, eu vou entrar em contato com as pessoas e pedir uma segunda opção. E o primeiro tema que os grupos queriam vai entrar via sorteio. Esse conteúdo que está aqui é o mesmo conteúdo que está no Moodle, então vocês podem ver ele lá depois. E para finalizar, gente, só lembrar que vocês são avaliados para passar ou não na disciplina, não com uma nota final, e sim com um conceito, e a equivalência entre a nota que você vai ter e o conceito é esse aqui. Só apenas comentar que você, nessa universidade, aprova com D. Eu, particularmente, nunca vi em nenhuma universidade de aprovar com menos de 5, mas isso é por um caráter de nossa universidade ser uma universidade interdisciplinar. Isso que significa? Que você entra a um grupo de conceitos que o coletivo tem que entender. A diferença de uma universidade tradicional que você já escolhe o seu curso logo no início e você tem já as disciplinas específicas. Aqui você vai encontrar, por exemplo, em uma aula de quântica, um cara ou uma pessoa que vai para ser físico, né, e que você quer o máximo daquela física quântica, mas também você vai encontrar na mesma aula um cara que vai, por exemplo, para gestão. Então, em princípio, e ele não está tão interessado em cálculos nem contas matemáticas. Então, em princípio, e você tem que ser tão profundo para saciar a sede de curiosidade do físico, e ao mesmo tempo tão simplista, tão supérfluo, para não traumar o cara que não quer matemática. Então, em princípio, essa interdisciplinar faz com que nós tenhamos que abrir uma nota, um conceito D, onde você aprova. Outra explicação disso também está no fato de nós ter um padrão quadrimestral, ou seja, muitas das disciplinas que antes tinham um semestre, elas foram comprimidas a um quadrimestre. Então, nós não tem muito tempo para aprofundar muitas coisas, porém, nós temos que passar, sabe? Entregamos um mar de conhecimento com pouca profundeza. Isso é bom que vocês fiquem claros com isso já logo no início, né? Então, em princípio, você aprova com D. Então, e observe que o D aqui está marcado para ser um 4,0, gente. Isso dá a soma do projeto e dos testes. Então, em princípio, espero que nesse quadrimestre, que é digamos, é algo inovador para todos nós, né? Vocês saibam aproveitar de aprovar essa disciplina, mas não com um 4,0, sino que vocês façam isso para valer. Eu acredito que as aulas ficaram muito boas, muito boas. Então, tem todo o sistema assincrônico, né? De você poder trabalhar as questões, você poder ver as aulas à distância, você vai ter consulta no horário da prova, você vai ter consulta no horário do teste, então aproveita, gente. Eu não sei se teve alguma coisa que você estava pensando que eu ia falar e eu não falei, e você tem a dúvida de perguntar, você pode perguntar agora. Eu já levo quase uma hora falando, 55 minutos falando. Eu não consegui ler aqui
Ah, já vi que fizeram um grupo de chat. Eu não tinha visto o chat aqui do tópico, o sea, o chat de nosso Meet. Que bom que vocês criaram um grupo. Eu vou ficar, por enquanto, por fora do grupo. Gente, tem alguma coisa que eu esqueci de comentar, que você tem dúvida, que eu deveria ter falado e eu não falei? Porque, em princípio, eu acho que todas as regras do jogo foram passadas. Tem alguma coisa aí, gente, que eu esteja esquecendo? Se não, eu posso... Podemos cortar. Talvez uma... Talvez uma dica, né? O fato de... Comentei lá atrás que a ideia de você aprender a estudar sozinho. Talvez algo pessoal que a mim me passou quando eu entrei a estudar no primeiro ano. Eu venho de uma família pobre, foi primeiro de minha família a ir à universidade, então eu não tinha essa coisa de independência intelectual, né? Porque tem pessoa que já é filho de pai universitário e ele já vem com essa busca. Né? Eu, uma família pobre, sabe? Aí, no primeiro ano, eu trabalhava em 2 lugares, então eu não tinha tempo. Eu trabalhava em um shopping nos finais de semana, part-time, no caixa, e trabalhava de garçom em um bar a sexta e sábado à noite. Então, final de semana para mim era cheio. Eu só tinha semana para estudar. E eu estudava muito, porque era muito esforçado. Mas tinha uma amiga minha que entrou comigo, que ela saiu, era grande amiga minha, ela saiu comigo. Entramos 80 pessoas na minha turma, saímos 5, nos formamos 5 de físicos. Ela passava o dia inteiro no gramado. As universidades no Chile são bem bonitas, né? Tem bastante gramado. Ela passava a tarde inteira tomando. Eu olhava eu estudando, se eu olhava ela lá no gramado tomando. E ela estudava no dia antes da prova. Estudava 2, 3 horas antes da prova e a mina mandava melhor que eu. Tinha melhores notas. Eu falava, caralho, meu. Eu olhava na aula, eu tipo estava dando aula, assim, vendo o professor, e eu dava as olhadas. E eu sempre me perguntava o que ela estava pensando, que ela olhava naquela hora, que ela estava entendendo da matemática que eu estava indo com ela. Meu, assim, eu nunca, de fato, entendi o que a mina pensava, porque isso é muito impenetrável. Mas algo que eu procurei em todo esse tempo, durante meu primeiro ano, a encontrar uma forma de aprender a aprender. Ou seja, algo que me tomaria 1 hora de tempo de trabalho, que me tomasse 15 minutos. Porque se eu encontrava essa técnica, eu ia economizar tempo, que era o que eu não tinha. Então, em princípio, aí eu descobri minhas próprias técnicas. Eu descobri que muitas vezes eu terminava de estudar, fechava o caderno e já saía fora. E tu não solidifica conhecimento. Então, eu aprendi que eu tinha que terminar de estudar, fechar o caderno e me perguntar a mim mesmo, tipo, o que eu tinha aprendido naquela hora? Fiquei 1 hora estudando aqui e eu me pergunto, o que eu aprendi? E você vai perceber que nas primeiras vezes você não sabe se responder. Tipo, o que aprendi? E tu não sabes responder. Então, aí eu comecei a solidificar meu conhecimento. E eu nunca tive melhores notas que a menina, mas eu aprendi a aprender. Isso foi o que fiz no primeiro ano. Eu encontrei minhas claves memotécnicas para eu. E eu ganhei muito, sabe? Tanto que eu terminei me formando e dos 80 que entramos, só 5 saímos. Então, em princípio, eu deixo essa dica com vocês agora, que você está numa etapa de mudança, sobretudo para quem está entrando agora, comecem a ver isso que está aqui como a matéria-prima mais cara do universo, a capacidade de ser inteligente. E aproveitem isso, porque muitas pessoas, eu falo isso para minha filha, um cérebro gigante, é super inteligente o cérebro, mas em potencial.
porque se não utiliza, ele atrofia. Então, gente, não fiquem pensando que a culpa aqui do professor, que a minha mãe não me deixou aqui, que não. Encontrem um jeito, não busquem culpados por os erros, busquem soluções, porque o cérebro da gente ele é muito poderoso. Gente, se não tiver mais coisa, nosso próximo encontro é próxima sexta-feira. Eu deixei aqui, acho que eu consigo mostrar para vocês. Eu deixei aqui, deixa eu só a última coisinha aqui, abrir a tela inteira para vocês. Aqui no Moodle, quando você está aqui na entrada, né? Bom, eu acho que eu vejo todos os tópicos porque eu tenho perfil de docente. Mas acho que para vocês está só os primeiros tópicos, acredito. Mas o que sim vocês têm é informações de seu professor. Quando você entra aqui nas informações de seu professor, aqui tem uns vídeos de apresentações, né, dos professores. Quando você entra, você vai encontrar aqui o professor Javier. Onde que está? Aqui. Professor Javier, e aqui tem uma pasta do material do professor Javier. Eu aqui coloquei essa aula que vocês, introdutória, onde estão as regras do jogo, que vocês viram agora. Está também o banco de temas para você escolher, né? E também um compilado de todas as aulas que eu já dei na Federal, todo o que eu escrevi com respeito a física, então começa lá na mecânica, no início da física e termina lá no final. Então, com a física quântica e além. Então, em princípio, isso é porque aí tem todo o conhecimento que vocês precisam. É um arquivo em formato tela de celular, para você olhar do lado, você deixa lá, qualquer dúvida, você procura. Bom, gente, só terminando, se não tiver mais Professor, posso tirar uma dúvida? sim, por favor. Sobre o projeto, a gente pode fazer junto com a turma A também, ou só com a turma B? No, eso, bueno, eso nunca me preguntaron eso, mas en principio é só a turma, né? Só a turma de vocês. Ah, obrigada. Não, aqui você tem que. Agora tem uma conversa chat no WhatsApp. Faz ali os grupos, esquema. Gente, aqui, uma das intuitos de fazer aquele grupo lá é justamente aprender a trabalhar em coletivo, porque uma das falhas que você vai ter agora nessa EAD, né, ensino à distância, é que você vai estar sozinha. E a ciência não é feita sozinha. A não ser um gênio, né, que é os pilares da ciência, que eles têm que deixar ele sozinho mesmo, né? A maioria de nós vamos trabalhando em equipe. Então, é a equipe o que mais importa. Ou seja, o importante desse projeto é você trabalhar em coletivo e ter essa interação com as pessoas. É bom para todo mundo. Universidade é uma etapa muito legal, gente. Para quem está entrando agora, é uma etapa onde você vai ter os seus últimos melhores amigos. Porque lá, quando você entra a trabalhar, você não é tão amigo, porque cada um já tem família, já tem seus próprios amigos. Aqui você vai ter amigos que vai sofrer em conjunto, vai rir em conjunto, vai chorar em conjunto, vai ir na balada em conjunto. Então, eles viram seus grandes amigos da vida. Então, não podia não ser acho que a ideia do trabalho grupal é uma ideia boa. A ideia de fazer um podcast e que esse possa ficar depois passando na web rádio de maneira oficial, também aproveita e mata dois pássaros de um tiro só, como dizem na minha terra, né? Dois coelhos com um tiro só, porque você peço para você se iniciar como pesquisador e, ao mesmo tempo, gerar um produto que uma pessoa que não tem nada a ver com a universidade se vê beneficiada. Mas vamos deixar só entre nós essa turma aqui, a B11, beleza? Gente, mais alguma dúvida aí que eu não falei? Eu acho que eu falei tudo, né, cara? Bom, a grande parte. Bom, quem também tiver dúvida depois, é só me procurar lá no Facebook ou mandar um e-mail, sem problemas. Se tiver qualquer dúvida.
Beleza, gente? Se não tiver mais dúvidas, daqui em 10, 9, 8, tá? Então, beleza. Posso fechar aqui? Vou tomar um cafezinho, né, cara? Ainda dá tempo. Não, 11 horas já. Tá. Beleza, gente. Um abraço para vocês e tenham um bom quadrimestre aí. Tá? Próxima semana aí, hein? Não vai faltar. Não vai chegar tarde também, não.